A mulher percebeu algo estranho pela janela. Ela viu que seus vizinhos estavam se mudando às pressas, agindo de maneira extremamente nervosa, e o casal decidiu perguntar o que estava acontecendo. Mas assim que os vizinhos os viram, reagiram de forma estranha e fugiram apressadamente, sem dar qualquer chance para explicações. O casal correu para a estrada e ficou ainda mais perplexo com o que viu. Todos os vizinhos estavam fugindo, como se estivessem tentando escapar de algo aterrorizante. Confusos e sem entender nada, não perderam tempo tentando descobrir o motivo e decidiram seguir a multidão. No entanto, quando estavam no meio do caminho, notaram algo ainda mais estranho. Os vizinhos que estavam fugindo começaram a retornar pelo mesmo caminho. O marido ficou atordoado com a situação, mas logo teve que pisar no freio bruscamente. A estrada que levava para fora da cidade havia sido fechada pelo exército. Helicópteros sobrevoavam a área e um anúncio começou a ser transmitido. Um vírus desconhecido havia se espalhado e, para evitar a transmissão entre as pessoas, o governo ordenava que todos voltassem para casa e permanecessem em quarentena. Enquanto o casal refletia sobre o que fazer, de repente uma pedra atingiu o carro deles e, ao olharem para cima, em direção ao topo da montanha, ficaram horrorizados com o que viram. A enorme montanha estava tremendo e, antes que pudessem reagir, 2 jatos militares surgiram no céu e começaram a bombardear a cidade, e os moradores que ainda estavam no local foram consumidos pelo fogo. Parecia que o exército queria exterminá-los completamente. As aeronaves mudaram de direção e começaram a atacar diretamente a multidão, e com isso, as pessoas começaram a correr desesperadamente. O casal segurou a filha e correu para a montanha, pois sabia que havia um abrigo emergencial no topo. Ao chegarem ao abrigo, abriram a entrada e mergulharam para dentro. E no instante em que fecharam a porta, uma bomba caiu exatamente sobre o local onde estavam antes. O abrigo era escuro e úmido, mas eles não tinham outra escolha. Depois de uma limpeza rápida, a mãe encontrou uma grande quantidade de enlatados armazenados. E além disso, a bomba de água ainda funcionava. Se economizassem comida e água, conseguiriam sobreviver ali por 1 ano ou mais. E dessa forma, passaram a viver naquele porão sem ver a luz do sol. Para marcar o tempo, a filha riscou uma linha na parede a cada dia que passava, e logo toda a parede estava coberta de marcas. Ao contá-las, perceberam que já estavam ali por cerca de 300 dias. Nesse período, descobriram que o mundo exterior havia sido tomado por criaturas monstruosas. Eles até construíram um periscópio improvisado para observar a situação do lado de fora, e como temiam, a cidade se tornara um inferno. Eles mal ousavam falar, com medo de atrair os monstros, e para garantir a segurança, o pai trancou completamente a entrada com um cadeado. No entanto, com o passar do tempo, os suprimentos começaram a acabar, e a família foi forçada a reduzir ainda mais o consumo de comida e água. No abrigo, havia um pequeno buraco, e quando foram investigar, descobriram algo assustador. 12 latas de comida haviam sido roubadas, e isso representava um mês inteiro de suprimentos. Logo pensaram que poderia ser um rato, mas por mais que procurassem, não conseguiram encontrá-lo. Até que um dia, finalmente avistaram o ladrão, um rato. O pai tentou matá-lo para usar como alimento, mas o animal foi rápido e escapou. E na fuga, derrubou um lampião a óleo e, vendo que ele estava prestes a fugir, a mãe agiu e o esmagou com um golpe certeiro. Porém, nesse momento, o lampião começou a soltar fumaça, as chamas se espalharam pela mesa e a família entrou em pânico, pois sabia que o fogo poderia atrair os monstros lá de fora. E rapidamente, começaram a tentar apagar as chamas e, após uma luta, conseguiram extinguir o incêndio. Mas um novo problema surgiu. A fumaça subiu pelo duto de ventilação, e isso os deixou extremamente apreensivos. Se os monstros lá fora percebessem a fumaça, poderiam descobrir seu esconderijo. O pai tentou acalmar a esposa e a filha, dizendo que, como era noite, os monstros ainda estariam dormindo, acreditando que, quando acordassem, a fumaça já teria se dissipado. No entanto, antes que pudessem relaxar, a esposa notou algo assustador. O chão estava coberto de cinzas da explosão, e isso significava que a fumaça carregava partículas de cinzas para fora. O casal decidiu sair e limpar as cinzas antes que fosse tarde demais. Mas antes de partir, deram instruções claras à filha. Não importa o que aconteça ou que barulho escute, ela não deveria abrir a porta nem se expor, e após se certificarem de que ela entendeu, saíram do abrigo com extrema cautela. Preocupada com seus pais, a menina pegou o periscópio e começou a observar a área ao redor. E foi então que viu algo aterrorizante na floresta. Sombras estranhas se movendo. Mas seus pais não podiam ouvir seus avisos. Desesperada para alertá-los, a menina subiu correndo a escada e abriu a porta de segurança. E ao sair, percebeu que seus pais haviam desaparecido. Aterrorizada, gritou por eles e, de repente, a mãe apareceu e tampou sua boca. Mas nesse momento, as sombras avançaram rapidamente na direção deles. Por sorte, não eram monstros, mas um grupo de servos assustados. No entanto, a mãe percebeu algo alarmante. Se os servos estavam fugindo, significava que algo realmente perigoso estava vindo atrás deles, e logo voltaram correndo para o abrigo e trancaram a entrada.
prendendo a respiração e ficando em silêncio. Mas naquele momento, a filha, assustada, começou a chorar baixinho. E para acalmá-la, o pai sussurrou uma história para distraí-la. Enquanto isso, os monstros pareciam já estar cientes da presença deles. Os passos podiam ser ouvidos caminhando sobre o abrigo, como se estivessem procurando uma entrada, e a família ficou em total silêncio, rezando para que as criaturas não os encontrassem. Mas então, o cordão do brinquedo da filha se prendeu em um parafuso. E esse tipo de brinquedo, ao ser puxado, tocava uma música. Se a música tocasse, os monstros com certeza os encontrariam, e assim finalizo a cena.